Agora nós vamos começar a estudar reações de oxirredução, oxidação e redução. Aqui nós temos a definição do número de oxidação, não foi eu que inventei, fui lá no Wikipedia, copiei e colei aqui. A definição está de bom tamanho para o meu gosto aqui, ó. Você vê, ó, NOx é um número que nos ajuda a entender como os elétrons estão distribuídos entre os átomos que constituem um composto iônico ou uma molécula. Através do NOx é possível saber se houve transferência de elétrons em uma reação química ao se analisar a equação química que a representa. Então vamos tentar ver alguns exemplos interessantes aqui. Eu vou mostrar exemplos de compostos iônicos e compostos moleculares. Bom, vamos pensar no ácido clorídrico, por exemplo, HCl, ou melhor, vamos pensar nessa molécula gasosa. Então seria mais coerente chamá-la de cloreto de hidrogênio. O cloro tem uma carga parcial negativa, ele é mais parcial positiva. Os dois átomos estão ligados pelo compartilhamento de um par de elétrons, mas esse par de elétrons ele vai estar mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Por isso o cloro vai ter o NOx -1. Então, cloro, mas nós podemos tirar aqui desse texto que eu tirei da Wikipedia. NOx nos compostos iônicos corresponde à própria carga do íon. NOx corresponde à carga que o átomo iria adquirir se a ligação fosse rompida. E nesse caso, os elétrons pertenceriam ao átomo mais eletronegativo da ligação em questão. O NOx deve ser determinado para cada átomo, um a um. Você assistiu às minhas aulas sobre ácido básico. A cloro adquiria carga -1 no processo de ionização. Então, aí uma explicação potente. 2. Nesse caso, átomos de cloro ligados pelo compartilhamento de um par de elétrons. Como não há diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, então o NOx aqui. Você também deve ter assistido às minhas videoaulas sobre dissociação iônica. Então você tem lá, você vai ter íon aqui, NOx. Então veja só, nesses exemplos aqui, quando o cloro está ligado a um segundo elemento e o cloro for o átomo mais eletronegativo, então você tem que o NOx do cloro é -1. Por exemplo, eu poderia ter H2O aqui. Vamos pensar no NOx do hidrogênio aqui. Outro hidrogênio. Novamente, você deve se lembrar das aulas de ácido base. Carga parcial negativa aqui no hidrogênio, no oxigênio. Cargas parciais positivas nos hidrogênios. Então, o NOx do oxigênio resulta -2. O NOx aqui dos hidrogênios é +1. Você pode pensar numa outra molécula também para explicar essa diferença de número de estado de oxidação ou de número de oxidação entre diferentes elementos. Por exemplo, a amônia, NH3. Nesse caso, o nitrogênio, que é mais eletrônio, tem ligado a si 3 átomos de hidrogênio e você tem a carga parcial negativa aqui no nitrogênio. Então, nesse caso, o nitrogênio tem NOx igual a -3. Você pode pensar em alguns números de oxidação típicos para os elementos nessa tabelinha aqui. O hidrogênio, você sabe, não pertence nem à família 1A nem à família 7A, ou, em outras palavras, nem à família 1 e nem à família 17. Deixa eu mudar aqui a tabela, porque o meu computador está um pouquinho lento hoje por algum motivo. Melhor, isso, agora sim, apareceu a nossa tabela. Então, esses elementos aqui da família 1 ou 1A, regra geral, tem NOx +1. Família 2A, ou família 2, regra geral, NOx +2, o berílio é um pouquinho mais. Alumínio, NOx +3. Carbono, nitrogênio, fósforo, NOx variável. Então eu nem vou
nesse momento, comentar sobre isso. Enxofre, NOx variável também. Oxigênio, na maioria dos casos, NOx menos 2. O hidrogênio também pode ter NOx menos 1, se ele estiver formando um hidreto, mas dificilmente nós vamos cruzar com hidreto aqui nessas videoaulas. Esses halogênios, regra geral, tem NOx menos 1, quando formando compostos binários com algum elemento menos eletronegativo. Então vamos a uma tabela aqui de números de oxidação, regras para números de oxidação. Elementos da família 1A, regra geral, NOx mais 1, quando formando compostos. Então você tem sódio, lítio, potássio. A prata não faz parte da família 1A, mas tem o NOx mais 1. Família 2A, regra geral, NOx mais 2. Então você tem a não faz parte dessa família, mas regra geral tem NOx mais 2 também. Alumínio, NOx, menos 1. Vamos avançar um pouquinho falando sobre reações de oxirredução, que é um assunto fundamental para vocês. Então, nós temos aqui a definição de oxidação e de redução, e eu vou colocar algumas semi-reações para vocês. Então, a oxidação, elemento sólido, e ele pode, no caso, o sódio tem o NOx mais 1. Mais elétron, dá para perceber que o computador hoje é meio difícil editar videoaulas, né? Mas a gente vai sobrevivendo aí. Você tem lá prata mais aquoso, por exemplo, mais elétron. Então, mais reações, metal não combinado, 0. Daqui a pouco reações de redução. Redução, ganho de elétrons, diminuição do NOx. Então você pode ter, por exemplo, ferro, 3 elétron, já está ganhando elétron, reduziu o NOx, diminuiu o NOx. Você tem aqui ferro 2, por exemplo, a gente vai trabalhar com balançamento. Então aqui temos o NOx e ganho de elétrons. Aqui o NOx estava 0, passou para menos 1. Na próxima aula eu vou falar melhor sobre essas regras para a determinação do número de oxidação e vamos aprender a calcular números de oxidação. Até lá!